Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos terminar, se Deus quiser, em nome de Jesus, Marcos capítulo 6. Ontem eu parei no versículo 22, ou não, 29, quando a cabeça de João Batista foi trazida e a filha da Herodias entregou João Batista de bandeja na mão da mãe, que havia pedido a cabeça dele. Dura sentença para essas duas, né? Que dura sentença. E para o Herodes também, que fez aquilo que aquela moça havia pedido a ele e agora ele estava atormentado, achando que Jesus é que era o João Batista que havia ressuscitado. Mas Jesus era muito mais que isso. Tendo ouvido isto, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. E os apóstolos reuniram-se com Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Relatório. Os discípulos, eles passavam para Jesus. Jesus, nós fizemos isso. Eles passavam um relatório. Tudo que você fizer na obra do Senhor, você passa o relatório para ele, viu? Senhor, no teu nome, eu fui lá, eu preguei para essa pessoa, eu fiz certo, eu errei. Não saia da presença do Senhor. Passe sempre os relatórios para ele. Como que eu passo o relatório para o Senhor? Em oração. Ore ao Senhor e diga para ele o que você tem feito para que a obra dele seja continuada nessa terra. Como você tem feito? Com que intenção você está fazendo? Dobre seus joelhos, ore ao Senhor Jesus e diga a ele tudo o que você tem feito pela obra dele. Amém? E para que ele te corrija, porque muitas vezes o Senhor nos corrige e às vezes ele me fala: Roselena, não gostei disso aí que você falou. Vai lá, pede perdão, vai lá, se corrige com essa pessoa. Antigamente, teve uma época aqui, nós estamos numa época muito tumultuada de política, e eu comecei a me envolver, comecei a responder às pessoas. E o Senhor me falou: eu não mandei você falar de política. Isso não compete a você. Você é a igreja. E a igreja prega a minha palavra. Não se mete com política. Está vendo a sujeira que é a política aqui? Aqui era política. Herodes e a Herodias, a mulher dele, sujeira. Não se meta com essas questões loucas. Ore. A palavra de Deus só diz uma coisa para você. Ore pelos governantes. Ore pelos que estão em eminência. E essa é a nossa função. E meu pastor, numa pregação muito sábia, ele falou exatamente isso. Eu tenho visto irmãos se envolvendo, comprando briga por causa de política. Não faça isso. Não se meta em assuntos que não te dizem respeito. Faça a sua parte. A sua parte como igreja é ser igreja. É pregar essa palavra, é visitar doentes, é trazer revelação dessa palavra. Essa é a sua parte. Amém? E eu parei, eu até dou uma olhadinha nas notícias, mas eu não vou comprar briga com mais ninguém. Por causa de política? De jeito nenhum. Eu só vou comprar briga por Jesus. Amém? Havia muita gente indo e vindo a ponto deles não terem tempo para comer. Olha, os discípulos trabalhavam tanto que não tinha tempo nem para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto, descansem um pouco. E assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Você gosta de estar no seu cantinho com Jesus, lá no seu quarto, num lugar bem quieto, longe de todo mundo, conversando com ele, falando daquilo que você tem feito, falando das suas dúvidas, das suas aflições, e ele consolando o seu coração? Você tem se retirado para lugares isolados com o Senhor Jesus? As orações nos permitem isso, viu? Você entrar no lugar, no seu quarto, e ali você fala com o Senhor, você afina os ouvidos e você ouve a voz do Senhor. Eu gosto de falar muito com o Senhor quando eu estou dirigindo. Eu gosto muito, ele fala muito comigo quando eu estou no volante. E eu vou falando, eu acho que se alguém me ver do lado de fora, fala: nossa, essa mulher é louca, fala sozinha. Mas não é sozinha não, eu sei com quem que eu estou falando, viu? Eu sou louca, mas nem tanto. Mas muitos dos que o viram retirar-se, reconheceram-os, correram
a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Oh, aleluia, né? As pessoas estavam sedentas. Até hoje as pessoas estão sedentas por essa palavra. Elas correm, elas querem ouvir. Muitas vezes elas só ouvem, testificam os milagres, mas não estão dispostas a serem transformadas pelo poder do Senhor. Para você realmente conhecer Jesus, você tem que estar disposto a permitir que Ele te transforme, que Ele te molde, que você não se amolde mais aos padrões deste mundo, mas que você seja mudado, amoldado por essa palavra poderosa. Amém? E quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Quando Jesus olha para nós, Ele sente compaixão de nós. Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas necessidades, Ele conhece as nossas aflições e as nossas dúvidas, e tudo o que Ele quer fazer é nos sarar. Porque elas eram como ovelhas sem pastor. Jesus é o bom pastor. E então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram: esse é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. A palavra de Deus diz que todos aqueles que se achegam a Jesus, de maneira nenhuma, eu vou lançá-los fora. Se você se achega ao Senhor, de maneira nenhuma Ele vai te lançar fora. Não importa quantos da multidão Ele tenha que atender, Ele vai atender você em particular, porque Jesus tem tempo para cada um de nós. O tempo para Ele não é problema. Ele tem tempo infinito para cuidar de nós. Amém? E Ele, porém, respondeu: deem vocês algo de comer a eles. E eles disseram: mas isso exigiria 200 denários, era muito dinheiro. Mas esses dias meu pastor falou uma coisa interessante: não é com dinheiro só que você pode comprar as coisas, porque mesmo que eles tivessem 200 denários, aonde é que ia achar pão para todo esse povo? Que padaria que ia estar disponível para vender o pão para todo esse povo? Veja bem, não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Às vezes você tem o dinheiro, mas não vai ter o que comprar. O que adianta o dinheiro se você não tem o que comprar? Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. E quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo se assentar em grupos na grama verde. E assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Era muita gente. 5 pães e 2 peixinhos. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Dê graças o tempo todo. Não peça, não peça. Você tem pouco, dê graças. Porque quando você dá graças, quando você agradece o pouco, o muito vem para você. Mas quando você começa a pedir, me dá, nada vai acontecer. Porque é de graça. O pão da vida vem de graça nas tuas mãos. Então agradeça. Se você tem pouco, se você tem muito, o segredo é agradecer. Seja grato em tudo. Seja grato pela manhã que você levanta, seja grato pela cama que você dormiu, pela casa que você está, pelo teto que está sobre você. Seja grato pelo pão, seja grato pelo leite, pelo café, seja grato pelo ar que você está respirando. Agradeça, não peça, só agradeça. Aprenda esse princípio. Agradeça. Gratidão é tudo que Deus espera de nós. Gratidão. Senhor, eu te dou graças por tudo que eu tenho. Comida, roupa, casa e até o que eu não preciso eu tenho também. Em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Imagina, 2 peixes para dividir para todo mundo. Deu um pedacinho para cada um. E sabe o que aconteceu? Todos comeram e ficaram satisfeitos. Segunda multiplicação.
E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O Senhor multiplica. Às vezes, quando eu vou falar alguma coisa aqui, né, nessa minha gravação, eu falo, Senhor, eu não sei o que eu vou falar. E Ele diz, apenas se coloque, deixa que eu vou multiplicar as palavras na sua boca. E às vezes eu até me surpreendo com tudo que eu falo, porque muitas vezes eu falo, eu não preparei nada disso, como que eu falei isso? Porque o Senhor coloca palavras na nossa boca. Ele multiplica o pão. Esse é o pão, a palavra é o pão. E onde que ela é multiplicada? Nas vidas que ouvem essa palavra e são saciadas. E são saciadas de pão e de água, porque Jesus é o pão da vida e a água da vida. E os que comeram foram 5.000 homens. Aleluia, 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e para que fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Você tem ido orar no monte? É um ótimo lugar para se orar, viu? Vá ao monte, vá orar. Tem muitos irmãos que sobem ao monte para orar. O monte é Jesus, mas é bom de vez em quando subir e ir lá para clamar o nome dele. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. O barco estava lá longe, Jesus estava na terra. E ele viu os discípulos remando, mas com dificuldade, não conseguiam trazer o barco até ali, né? Porque o vento era contrário a eles. Você já sentiu o vento contrário na sua vida? Você rema, mas o barco não sai do lugar? Já se sentiu assim, impotente diante de situações, diante de circunstâncias, e que você fala, por mais que eu reme, o vento é contrário a mim, eu não consigo chegar onde eu quero chegar, não consigo chegar na praia. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles. E quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então eles gritaram, porque todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Imagina você ver uma pessoa andando sobre o mar. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. O Senhor te diz hoje, não importa o vento contrário que esteja soprando contra a sua vida, Ele vai andar sobre as águas e Ele vai chegar até o seu barco e vai te socorrer. Ele te diz hoje, coragem, não tenha medo, continue, prossiga. Eu tenho a solução para todos os problemas, para todas as aflições. Quando eu digo todas, eu quero dizer todas as aflições. O Senhor tem solução para a sua vida. Então ele subiu no barco para junto deles. Jesus vai subir no barco junto com você. E o vento se acalmou. Sabe esse vento contrário? Quando você está sem Jesus no barco, você rema e o vento está soprando, contrário. Quando Jesus entra no seu barco, acalma, o vento para. E eles ficaram atônitos, assustados, porque não tinham entendido o milagre dos pães. Eles não tinham acabado de ver Jesus multiplicar o pão e dar pão para 5.000 pessoas e não tinham entendido ainda quem era Jesus? Com certeza não, a gente demora um pouco, demora para cair a ficha, para a gente entender quem é Jesus, porque o dia que você entender, você vai desfrutar de um poder ilimitado. Então, receba Jesus na sua medida, mas saiba que a medida dele é infinita. E quanto mais você crê, maior é a sua capacidade de operar através de Jesus. Seus corações estavam endurecidos. Não deixe seu coração ficar endurecido. Deixa Jesus entrar no seu barco. Lembre-se de tudo que ele fez, dos pães que ele multiplicou, dos doentes que ele sarou, dos cegos que ele fez enxergar, dos mudos que ele fez falar, daqueles surdos que ele fez ouvir, dos paralíticos que ele curou e da ressurreição.
e da vida eterna. Lembre-se de tudo isso e deixa Jesus ficar no seu barco com você. Não deixa seu coração endurecer. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali eles amarraram o barco. Mas Jesus estava dentro já, hein? Chega num lugar, mas chega com Jesus, dentro do seu barco. E eles percorreram toda aquela região, levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava, Jesus os curava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocavam eram curados. Como aquela mulher que nós falamos ontem no capítulo 5 de Marcos, ela tocou no manto de Jesus e foi curada. Mas muitos também tocaram e não foram. Qual é a diferença daquela mulher? Ela tocou com fé. E Jesus disse, eu senti que alguém me tocou de maneira diferente porque saiu o poder de mim. Se você quer tocar em Jesus, o manto do Senhor é essa palavra hoje. E quando você toca nela com fé, as coisas acontecem na sua vida. Os milagres rompem na sua vida. Creia no Senhor Jesus, porque Ele é poderoso. Amém? Um abraço e até amanhã no capítulo 7 de Marcos. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar se você gostou, se você foi edificado. Deixe algum comentário, um amém aqui que ajuda o canal. Tudo bem? Um abraço e até amanhã em Marcos capítulo 7.